Olá, pessoal. Seja mais uma vez muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso mini curso sobre o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados Pessoais aqui da Europa, o RGPD. Essa é a aula 4 desse nosso mini curso e a gente vai falar hoje sobre os principais atores definidos no RGPD, tá? Então, pessoal, quando eu falo aqui em atores, eu estou falando a respeito do que ou de quem? Eu estou falando a respeito das principais definições ou dos principais envolvidos em um sistema de proteção de dados, digamos assim, tá? Ou seja, você já sabe o conceito de dados pessoais, por exemplo, então, obviamente, dados pessoais se referem a uma pessoa. Essa pessoa é o titular de dados pessoais. Então, esse é um ator, né? Eu já falei também que as empresas tratam dados pessoais, ou os órgãos públicos tratam dados pessoais. Então, empresas ou órgãos públicos são também atores, né? No contexto aqui, então, do RGPD. Então, a ideia aqui hoje é trazer quais são esses principais atores, não são todos, né? E os principais atores, pessoal, estão apresentados ou definidos lá no artigo 4º do Regulamento Europeu de Proteção de Dados, tá? O primeiro deles, pessoal, é o próprio titular de dados pessoais, né? A gente já falou aqui sobre eles lá na aula 2, então o titular de dados pessoais está definido lá no artigo 4º, número 1, e é a pessoa, ou corresponde, então, à pessoa singular identificada ou identificável, tá? Basicamente, pessoal, todas as pessoas físicas são titulares de dados pessoais, né? Eu acho que a gente pode colocar desse jeito, tá? Então, não importa quem, não importa a idade, não importa a nacionalidade, todas as pessoas físicas, né, são titulares de dados pessoais. Não se esqueça que essa ideia de proteção de dados não se aplica a dados de empresas, né? Então, pessoas jurídicas não têm ali essa proteção referente aos dados pessoais. Lógico que há exceções a essa regra. O que eu quero dizer com isso, né? Imaginemos aí no caso do Brasil, por exemplo, o MEI. O MEI é uma pessoa jurídica, mas o nome da empresa corresponde ao nome da pessoa e ao seu CPF. Então, na verdade, aqui nós temos um nome ou a identificação de uma empresa, mas esta identificação da empresa também identifica o titular de dados pessoais. Então, obviamente que nesse caso nós temos sim o conceito de dado pessoal, porque está identificando uma pessoa, tá? Mas a regra geral, então, ela é bastante simples, ela é vinculada, como eu disse, à pessoa física. Pessoa física, portanto, é o titular de dados pessoais. Depois nós temos um outro ator. Quem é esse outro ator? Esse outro ator, pessoal, é o controlador. O controlador, e aí aqui eu leio a definição para vocês, que está no regulamento europeu. O controlador é a pessoa singular ou coletiva, portanto, é, né, a pessoa física, pessoa individual, ou uma empresa, tá? É a autoridade pública ou agência, ou qualquer outro organismo que individualmente ou em conjunto com outras, determina as finalidades e os meios de tratamento de dados pessoais. Essa é a definição do regulamento europeu para controlador. E se você for ler o regulamento europeu em português, com o português de Portugal, não vai ser chamado de controlador, é chamado de responsável pelo tratamento, né? Aqui eu estou usando o linguajar que a gente utiliza no Brasil, mas a ideia, portanto, é essa. O controlador é aquela pessoa física ou jurídica que determina os meios e as finalidades do tratamento de dados pessoais. Portanto, pessoal, em outras palavras, e muito simplesmente ou de maneira bem direta, o controlador é quem toma decisões. Então, é a empresa que vai dizer assim: olha, eu vou aqui criar uma lista de e-mails. Para criar uma lista de e-mails, eu tenho de criar uma página no meu site e eu tenho de pedir o nome e o e-mail da pessoa. E esse é o controlador de dados pessoais. Este é o agente de tratamento. Aqui, agente de tratamento é uma expressão da LGPD, não é do regulamento europeu, tá? Mas usando aqui também essa expressão.
essa empresa ou a pessoa física, dependendo da circunstância, eu vou aqui me focar mais nas empresas ou nos órgãos públicos, que tomam essa decisão. Então, a empresa é o controlador. Por quê? Porque ela determinou a finalidade. Qual é a finalidade? Coletar e-mails para enviar lá propaganda. Ou para enviar informações, não precisa ser propaganda, pode ser informações de maneira geral, tá? E determinou os meios. Qual é o meio? Ah, nós vamos coletar pela página na internet. Nós vamos criar uma página no nosso site e vamos coletar. Ou, de repente, a empresa fala, não, nós vamos sair na rua, parando as pessoas na rua, dizendo, ei, fulano, batendo no ombro, olha, preencha aqui seu nome e e-mail para eu te mandar informação. Pode ser, não importa. Mas foi aqui, no caso, a empresa ou órgão público, a pessoa jurídica, que definiu a finalidade e o meio. Portanto, todas as vezes em que você estiver diante de uma pessoa jurídica, né, uma empresa ou um órgão público que defina as finalidades e os meios de tratamento, seja de maneira individual, seja em conjunto com outras empresas ou órgãos públicos, não importa, você tem aqui o controlador de dados pessoais. E você tem o outro ator, que é o operador. Também aqui, se você for ler o regulamento europeu com o português de Portugal, não estará escrito operador, estará escrito lá subcontratante, tá? E aqui, de novo, eu uso, né, o linguajar do Brasil, o operador. O operador, e aqui eu leio a definição agora do regulamento europeu, o operador é a pessoa singular ou coletiva, a autoridade pública, agência ou outro organismo que trate os dados pessoais por conta do controlador, ou em nome do controlador. Então, como eu acabei de falar, tem lá a empresa, vamos pensar aqui em termos de empresa. A empresa fala assim: eu quero coletar e-mails para enviar informações para os meus consumidores. Ela definiu a finalidade. Aí a empresa fala assim: eu vou coletar e-mail criando uma página no meu site. Ela definiu os meios. E aí ela fala assim: só que não sou eu que vou lá sentar no computador e vou criar a página para o meu site. Eu vou contratar uma outra empresa e esta outra empresa irá, então, criar a página para mim. Esta outra empresa vai pegar os e-mails, vai criar as listas e vai pegar o conteúdo que eu vou criar e vai enviar para os meus consumidores. Então, essa outra empresa que criou a página, que armazenou lá os dados coletados, o nome e o e-mail numa base de dados, que pegou o texto que a empresa original mandou para ela, e aí ela enviou para os consumidores, ela é o operador. Por quê? Porque ela está tratando dados pessoais, sem dúvida, mas ela está tratando dados pessoais em nome da primeira empresa. Né? Então, de novo, repetindo para deixar bem claro, empresa A definiu que vai criar uma página para coletar os e-mails, para enviar as informações que ela considera relevantes. Empresa B criou a página, empresa B coletou os dados, porque ela está gerindo a página, então ela coletou os dados. Empresa B pegou o texto da empresa A e enviou o e-mail para todo mundo lá da base de dados. Empresa B, portanto, é o operador. Empresa B, como está aqui na definição, trata dados pessoais por conta, né, ou em nome, prestando um serviço para o controlador. Então, aqui fazendo um pequeno parênteses. Na prática, no dia a dia, na maioria das vezes, você vai ter a seguinte relação. A empresa que oferece os seus serviços para o consumidor final, para a pessoa física, geralmente ela é considerada como controladora. Por sua vez, aquela empresa que oferece seus produtos ou serviços para outra empresa, geralmente ela vai ser considerada como operadora. Agora, eu estou falando isso na relação entre empresas, tá? Porque, na verdade, a definição de controlador e operador, ela está vinculada ao poder de decisão. A empresa que toma decisões sobre as finalidades e os meios de tratamento, esta empresa é controlador. A empresa que trata dados porque outra disse para ela fazer aquilo, ela é operadora. Tá? Então, nós temos aí esses atores aqui no RGPD, mas temos outros. Temos aqui a autoridade de controle.
O que é autoridade de controle? Autoridade de controle, e aqui eu leio a definição, é a autoridade pública independente criada por um Estado-membro, nos termos do artigo 51 do Regulamento Europeu, e que é responsável, portanto, por, enfim, realizar uma série de tarefas como fiscalização, como orientação, conscientização em relação à proteção de dados. Tá? Os poderes das autoridades de controle estão definidos no artigo 57 e no artigo 58 do Regulamento Europeu. Então, se você tiver interesse, dá uma olhadinha nesses artigos. A gente vai falar um pouquinho lá na nossa última aula aqui do nosso mini curso sobre o que uma autoridade faz. Mas se você já quiser antecipar, dá uma olhadinha lá nos artigos 57 e 58. E aí, a título de exemplo, em Portugal, nós temos, por exemplo, a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Na Espanha, a gente tem a Agência Espanhola de Proteção de Dados. Na Itália, a gente tem a Garante, esse é o nome da Autoridade Italiana de Proteção de Dados, Garante. Na França, nós temos a CNIL, que é a Comissão Nacional de Informática e Liberdades, fazendo aqui a tradução do francês. Portanto, cada Estado-membro da União Europeia vai ter a sua autoridade de controle. Né? No Brasil, é mais conhecido, é mais chamada por autoridade supervisora, mas é a mesma coisa. Depois nós temos aqui um outro ator que eu quero trazer, que é o representante. Representante é algo específico da União Europeia, né? Ainda que também na LGPD tenha isso. Lá no finzinho, eu não vou lembrar agora qual é o artigo, mas tem lá, eu acho que é o 61 ou 62 da LGPD. Posso estar errando, se não me engano, é mais ou menos por ali. Mas voltando aqui para o regulamento europeu, isso está lá no artigo 27, né? O representante é uma pessoa singular ou coletiva estabelecida na União Europeia, que, designada por escrito pelo controlador ou operador, vai representá-lo no que se refere às suas obrigações respectivas nos termos do RGPD. O que significa isso? Uma empresa brasileira que atue na União Europeia. A empresa é do Brasil, atua na União Europeia. Ou a empresa é de Moçambique, ou a empresa é de Angola, ou a empresa é do México, ou a empresa é da China, não importa. Empresa de fora da União Europeia que atua dentro da União Europeia. Esta empresa precisa ter um representante na União Europeia. Por quê? Porque a empresa é brasileira, ou ela é moçambicana, ou angolana, ou mexicana, ou chinesa, mas ela está submetida ao regulamento europeu, porque ela está tratando dados de pessoas que se encontram no território da União Europeia. Portanto, ela precisa ter um representante para tratar de assuntos referentes à proteção de dados. Então, o representante é um outro ator aqui no RGPD. A gente tem ainda o Comitê Europeu para a Proteção de Dados. O Comitê Europeu para a Proteção de Dados é um organismo da União Europeia dotado de personalidade jurídica e que assegura a aplicação coerente do regulamento em toda a União Europeia. Então, cuidado, o Comitê Europeu não é a mesma coisa que uma autoridade europeia de proteção de dados, tá? O Comitê Europeu, que é mais conhecido na sua sigla em inglês, é o European Data Protection Board, ou simplesmente Board, é uma instituição que harmoniza a interpretação do regulamento europeu na União Europeia. Lá na nossa aula 1, eu falei sobre aquele triângulo europeu e falei a respeito do fato de que o regulamento europeu se aplica em todos os Estados-membros de maneira igualitária, e isso é verdade. Mas, eventualmente, a autoridade de Portugal vai interpretar um determinado artigo do regulamento da maneira X, e a autoridade da Estônia vai interpretar esse mesmo artigo da maneira Y. Então, o Comitê Europeu serve para isso, para dizer, olha, o artigo XPTO qualquer lá deve ser interpretado desta maneira. Né? E aí, fazendo isso, o Comitê Europeu consegue garantir, como eu disse, a harmonização ou a aplicação igualitária do regulamento europeu em toda a União Europeia. E aí, para a gente finalizar, pessoal, quero trazer aqui mais dois atores do regulamento europeu. Um deles é o encarregado de proteção de dados, né? Ou seja, o Data Protection Officer, tá? Que, inclusive, na sua nomenclatura em português de Portugal, é exatamente essa que eu falei, encarregado de proteção de dados.
tá? Quem é essa pessoa? Né? O encarregado de proteção de dados, ou como é mais conhecido pela sua sigla em inglês, que é o DPO, é a pessoa que gerencia e administra os procedimentos de proteção de dados realizado pelas empresas ou pelos órgãos públicos, tá? Então, o encarregado é uma pessoa que tem funções específicas, tá? Que tem tarefas específicas. Ele, de certa forma, aliás, de certa forma, não. Ele faz o monitoramento interno dentro da empresa para verificar se a empresa está ali cumprindo com aquilo que o regulamento europeu exige ou não, tá? E aí, sobre o encarregado no regulamento europeu, a gente tem 3 artigos. Eu deixo aqui a referência para quem quiser ler, que são os artigos 37, que fala o artigo 37 fala da designação do encarregado. Então, como, quem, quando o encarregado deve ser designado. Nós temos o artigo 38, que fala sobre a posição do encarregado dentro das empresas. E nós temos aí o artigo 39, que fala das funções do encarregado de proteção de dados. Né? No regulamento europeu, portanto, nós temos 3 artigos. E na LGPD a gente tem só um, que é o artigo 41 da LGPD. E, por fim, um outro ator que não é definido no regulamento europeu, mas que é extremamente relevante, pessoal, são os tribunais. Os tribunais judiciais comuns, ordinários. Por quê? Porque os tribunais garantem o direito de ação do titular contra uma autoridade de controle ou contra o controlador ou operador. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu, cidadão, eu posso entrar na justiça contra o controlador, eu posso entrar na justiça contra um operador, mas eu também posso entrar na justiça contra uma autoridade de controle. Então eu estou aqui na Estônia agora e se eu me sentir insatisfeito, claro, não é só sentir insatisfeito, aqui é jeito de dizer, mas dependendo da situação, eu posso entrar na justiça contra a autoridade de proteção de dados da Estônia. Se eu achar que, por exemplo, eu fiz uma reclamação contra a autoridade, porque tem lá a empresa X, que eu fiz a reclamação com a empresa X não cumpriu com os direitos, a gente vai falar em aulas mais para frente aqui no minicurso sobre os direitos, aí eu vou para a autoridade, faço a reclamação na autoridade contra a empresa, né? E aí a autoridade me dá uma resposta, mas eu fico insatisfeito. Eu posso entrar na justiça contra a própria autoridade. Tá? Por isso que os tribunais, no contexto da proteção de dados, eles têm aqui um papel super relevante. Pessoal, é isso, né? Com isso a gente finaliza esta aula 4, em que a gente falou aqui então dos principais atores no regulamento europeu, falamos sobre os titulares de dados pessoais, sobre controlador, operador, autoridade de controle ou autoridade supervisora, falamos sobre o representante de empresas estrangeiras dentro da União Europeia, falamos sobre o Comitê Europeu para a Proteção de Dados Pessoais, falamos sobre o encarregado, e sobre os tribunais judiciais, os tribunais comuns, que garantem, em última instância, a concretização dos direitos referentes à proteção de dados pessoais. Se você tiver alguma dúvida e estiver assistindo essa aula pelo YouTube, deixe aqui embaixo nos comentários que eu respondo para você. Por outro lado, se você estiver assistindo pela plataforma DataUX, você pode deixar no fórum as suas dúvidas em relação a esta aula. E eu, obviamente, também irei aí tirar as dúvidas que você tiver. Pessoal, mais uma vez, então, muito obrigado. Um abraço a todos e a gente se vê na nossa próxima aula, gente. Até lá.